Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Vamos lá então. Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho, mais um pouquinho na verdade, com relação à famosa minissérie Adolescentes, que ainda hoje, depois de algum tempo já lançado, muitas pessoas já assistiram, mas ainda hoje gera alguma repercussão, né? Outro vídeo, eu dei um aspecto geral com relação à questão dos incels, com relação à questão do lidar com mulheres, trouxe um pouquinho para a nossa atualidade a questão de como essa mentalidade mais machista, esse comportamento, esse modo de ser mais machista interfere diretamente na nossa sociedade. Complementando um pouquinho, então, essa semana aqui saiu uma notícia aqui no Jornal da Região, aqui da Grande Porto Alegre, que, se não me falha a memória, 6 mulheres foram vítimas de feminicídio, né? Então, é uma situação muito delicada, é uma situação, então, que as mulheres estão expostas a essa violência, a essa dominação machista, dessa falsa masculinidade, que a masculinidade em si não significa ser proprietário, ser autoritário com relação, acreditar que se tem, então, a posse de uma mulher. Não, totalmente diferente. Hoje eu quero falar mais focado na questão dos adolescentes, né? Pegando então a ideia do segundo episódio, em que tem um personagem que eu acho ele fantástico, acho ele maravilhoso e acredito que se tivesse uma segunda temporada dessa série, poderia pegar ele como pontapé inicial, como um gancho para essa continuidade. Que é, eu não vou me recordar os nomes agora, mas que é o adolescente, né, preto, pobre, que estuda numa escola mais elitizada e que sofre bullying. O filho do investigador, o filho do profissional. É a partir dele que a gente começa a perceber, então, que o que aconteceu com o protagonista da história foi uma coisa muito simples, né? Uma coisa que hoje nós vemos muito, que é essa falta de comunicação, essa presença mais positiva dos pais na vida desses adolescentes. O policial, começo da série, primeiro episódio, falou que há muito tempo não sentava e conversava com o filho, não sabia muito bem o que estava acontecendo com ele e tudo mais. E nesse segundo episódio fica muito claro isso. Ele presencia um ato de bullying contra o próprio filho. E não pode fazer nada porque naquele momento ele está ali como um policial investigando um crime. Então tá. Mas a partir desse ponto, a partir desse momento, então há essa aproximação do pai, dos pai e filho, né, ali, e que o filho chega, pô, pai, basicamente, qual é? Em que mundo você está vivendo? Em que tempo você está vivendo? Você não sabe que isso significa isso? A comunicação dos incels, a comunicação dos emojis, a comunicação nas mídias sociais é diferente da comunicação pessoal. É completamente diferente. Um símbolo pequenininho, bobinho, né, pode significar uma coisa muito séria e não tão pequena assim. Então, partindo desse ponto, né, eu pensei para fazer esse vídeo hoje, né, a gente bater esse papo hoje sobre esse assunto, sobre essa temática. Então, o que acontece? Eu trabalho bastante com adolescente, já trabalhei, eu presto serviço, já prestei serviço em algumas ONGs, né, e o que a gente percebe é o seguinte, não somente em ONG, não, nada disso, mas no geral, a, a relação pais e filhos, né? Falo ONG porque eu tive a oportunidade de estar, presenciar as situações familiares, presenciar as situações mais específicas de criança e adolescente que cometem algum tipo de infração, um ato infracional, enfim, né? Então o que eu percebo é o quê? Os pais não estão sabendo como se comunicar com os filhos. Os pais não conhecem esse universo dos filhos. Não sabem qual é a linguagem dos filhos. E por quê? Porque não tem tempo. Porque as obrigações do dia a dia, a correria do dia a dia, não permite que eles tenham essa aproximação. Mas será que é só isso? Não. Muitos pais hoje não sabem como se aproximar dos filhos. Querem os filhos próximos, mas não sabem como se aproximar. Tem pais, por exemplo, que foram adolescentes
nos anos 70, né, por exemplo, e que querem lidar com os filhos hoje como foi lidado com eles lá há 40 anos atrás, 50 anos atrás, e de uma maneira positiva. Quando a gente percebe que nem para esses pais foi uma experiência positiva, nem para esses pais foi uma relação que trouxe algo para eles. Por exemplo, não, quando eu era adolescente, se eu fizesse alguma coisa errada, eu apanhava do meu pai. Só parava de bater quando o braço cansasse. Logo cedo eu tinha que aprender a trabalhar, tinha que produzir, né? Meu pai ia para a roça, meu pai ia fazer um serviço qualquer e eu tinha que estar lá e tinha que fazer direitinho, tinha que fazer certo. Tá, que jovem, que criança, que adolescente quer fazer isso, né? Pode ser bom daqui 40, 50 anos? Até pode, mas nós estamos falando nesse momento. Nesse momento, o que tem que se perceber, o que tem que ser percebido desses pais é qual é o mundo desse seu filho. Qual é a realidade dele? Qual o sentido de vida e de mundo que esse filho tem? Eu não quero, ele vai ter que acordar todo dia cedinho para ir trabalhar comigo. Que relação é essa de imposição? Estamos falando de adolescentes, falando de crianças. Adolescentes. Que imposição é essa? Né? Não dá. É complicado, é difícil. Acredito que com essa situação acaba acontecendo, ao invés de uma aproximação, um distanciamento. Os filhos vão porque tem que ir, mas não é dado a eles a possibilidade de falar não. Mas filho não pode falar não. Claro que pode. Pode sim. Tem coisas não, ok? Né? Vai tomar banho quando criança, ok? Eu penso mais ou menos assim, tá? Quando criança, sim, os pais têm que ser um pouco mais firmes. Tem que chegar mais junto. Tem que determinar algumas coisas, porque é a partir dali que vai se formar, que vai se desenvolver, que vai aperfeiçoar as habilidades que essas crianças têm. Tudo bem. Só que quando essa pessoa começa a se desenvolver, começa a ter uma visão própria de mundo, um sentido próprio de mundo, penso eu que esse sentido tem que ser respeitado nessas pessoas, nesses indivíduos. Tem alguns adolescentes que começam a sentir raiva dos próprios pais porque são totalmente diferentes as visões de mundo que eles têm. E os pais chegam e falam, não, vai fazer o que eu estou mandando fazer. É até uma frase bem comum. Enquanto estiver morando sob o meu teto, vai ter que me obedecer. Aqui quem faz as regras sou eu. Que aproximação que vai ter? Que diálogo vai ter? Como vai conseguir acolher um filho, acolher um adolescente em um momento de dificuldade, um momento de necessidade de acolhimento, de colo desse adolescente, desses filhos? Não quero com isso dizer que se um filho comete uma falha, um erro muito forte, muito grande, que ele não tem que ser responsabilizado por isso. Muito pelo contrário. Ele tem que ser responsabilizado sim, né? Mas ele tem que ser acolhido também. Tem que mostrar para esse filho que ali é um ambiente seguro para ele. E como vai acontecer isso? Nós vemos por aí vários, inúmeros casos, por exemplo, de adolescentes homossexuais, de adolescentes transexuais que são expulsos de casa porque não é isso que eu queria para um filho, some da minha casa. Caramba, e aí? Vai fazer o quê? Então o filho só é bom a partir do momento, até o momento em que se obedece aquilo que os pais acreditam como corretos. Mas esse aprendizado de certo e errado vem de muitos anos atrás, né? Ele aprendeu o que é certo e o que é errado 40 anos atrás, 30 anos atrás, 50 anos atrás, outra realidade, outro momento, outras pessoas envolvidas. Nós não podemos nos compararmos, né, enquanto pais e enquanto filhos. Não tem como fazer isso. A minha relação com os meus pais foi uma, a minha relação com meus filhos será outra. Não dá para seguir uma cartilha, não dá para seguir um manual de como cuidar de adolescentes, cuidar de filhos. Estar presente, estar
ter um filho é criar uma relação. Essa relação ela é criada desde o momento que a criança nasce e vai se fortalecendo com o passar dos anos. Ok. Uma relação é uma via de mão dupla. Eu ofereço algo, o outro me oferece algo, né? Eu penso uma coisa, o outro pensa outra coisa. E nisso a gente vai se adaptando, vai se adequando e a partir disso formando essa relação e não imposição. Conversa entre pais e filhos tem que ser um diálogo e não um discurso, onde o pai vai determinar regras, normas e sentidos próprios dele, que faz sentido para ele, para o adolescente, para os filhos, né? Nem tudo que é certo para mim vai ser certo para o outro. E acredito que nós temos que aprender a conviver com as diferenças. Nós temos que aprender a conviver com o outro sendo o outro como o outro é, e não como eu espero que ele seja, porque nunca vai acontecer. Acompanhei em algumas situações, casos de que o adolescente hoje, mas na época a criança começou, né, tinha os pais como grandes ídolos, tudo que os pais faziam era correto, era certo, ok, beleza, tá certo. Mas chegou um momento que ele começou a ver a vida, os 14 anos, 15 anos, começou a ver a vida com outro olhar. Começou a se deparar com a mesma coisa de uma outra forma, fazendo um outro sentido para ele. Isso tem que ser respeitado. Porque senão, o que acaba acontecendo é, nós criaremos adultos frágeis, criaremos adultos que não conseguirão lidar com as suas próprias frustrações, né? Não conseguirão viver as próprias angústias. E quando eu falo essa questão da relação, estou falando dos dois lados. Os pais extremamente autoritários, né? Aqui só faz o que eu mando, e também os pais extremamente permissivos. Também não é por aí. A criança, o adolescente, ele tem que conviver com o não, mas o não com razão de não. Não, não é não porque não. Não é assim. Recentemente eu vi uma situação que eu achei absurda. Várias situações absurdas, mas essa foi meio complicado. Uma criança, pré-adolescente, enfim, ela levou um bolo na escola que só ela podia comer porque era zero glúten. E ela é extremamente alérgica a glúten, lactose, se não me falha a memória. E um coleguinha pediu um pedaço de bolo e ela explicou, falou, olha, eu não posso te dar esse bolo, é só para mim, foi feito para mim, porque eu tenho problema de saúde, tenho problema de alergia. Se eu comer outra coisa, eu vou passar mal. E você pode comer qualquer coisa, pode comer isso, pode comer outra coisa. E se eu te der, vai fazer falta para mim, eu não posso comer outra coisa. A criança ficou abismada, ficou nervosa, ficou como alguém está falando não para mim, levou o caso para casa. A mãe desse garoto foi na escola e brigou com a diretora porque a criança se negou a dar um pedaço de bolo para ela. Como assim? Pasmem. A mãe desse garoto processou a mãe da menina, da criança, porque a criança não deu um pedaço de bolo para o filho dela. Cadê o não, né? Percebe, então, uma vez eu ouvi a síndrome do reizinho, né? Dentro de casa a criança é o reizinho. Dentro de casa a criança manda e desmanda. Dentro de casa não se pode falar não para a criança. A rua vai falar. A rua vai cobrar isso. E a criança vai sofrer. E ela não vai saber lidar com situações adversas. Ela tem que aprender. Ela tem que saber para conseguir ser um adulto feliz, né? Um adulto que corre atrás das suas coisas, um adulto que se vira, um adulto, enfim. Infelizmente, nem todos nós podemos nos dar ao luxo de sermos herdeiros, de não precisarmos trabalhar, produzir aquilo que nos é necessário. Então, a conclusão, né, para não ficar tão extenso, a conclusão disso é, aos pais, aproxime-se mais dos filhos, da realidade dos filhos, né? Ah, mas o meu filho não gosta de se relacionar comigo. Tenta entender o porquê. Será que não é em função desse autoritarismo que vocês chegam para ele? E adolescente, ninguém, na verdade, ninguém gosta de autoritarismo. Eu acho que a autoridade dos pais ela é muito importante, mas não o autoritarismo. Qual a diferença? Autoritarismo, por favor,
Ou pega o prato que você usou agora, que você almoçou, que você jantou, que você fez a sua refeição, e lava. Lava. E pronto. Que eu estou te pedindo. Porque todos nós fazemos isso. Porque lava. Isso é autoridade. O autoritarismo é lava. Ah, não quero lavar. Ah, vai lavar porque senão eu vou te dar uma surra, vou te deixar de castigo, vou tirar o teu celular. Vou colocar na mesa o poder que esse pai tem sobre o filho. É uma sensação de medo, então, de perda desse filho. Medo um dia acaba. A autoridade é uma questão de respeito que esse filho tem ao pai. Respeito só aumenta, só cresce. Então estamos vendo aí uma criação, criando-se então uma relação extremamente respeitosa, né, de orgulho e de autoridade. Não precisa do autoritarismo. Aproximando-se desse filho, vocês vão entender, vocês pais vão entender o que ele gosta, o que faz sentido para ele, porque ele não gosta de se relacionar com a família, por exemplo. Um grande drama que existe. Alex, meu filho, quando chega a visita em casa, ele dá um oizinho e vai para o quarto. E qual o problema? Tem pessoas que são extremamente expansivas, tem pessoas que não são. Tem pessoas que preferem ficar no quarto, preferem ficar na dele, assistindo um filme, um videogame, lendo um livro, enfim, não gosta de se relacionar com tanta frequência com um número grande de pessoas. Nós estamos num momento em que muitos jovens, em função da internet, em função das redes sociais, dos jogos online, se fechando. Não acredito que tenhamos que nos preocupar com todos os casos. Existem casos e casos, sim, né? Mas vi muitas situações sim que as pessoas, adolescentes, olham para mim e falam, pô, eu não gosto. Eu não tenho problema de fazer amizade. Eu fico lá. Eu só não gosto. É uns papos que não tem nada a ver comigo, é umas conversas que eu não acho graça, umas piadinhas que eu não acho graça, né? Adolescentes, inclusive, já com uma visão muito própria. Aliás, a pessoa só fica falando de política, dá licença, eu não quero. Eu penso diferente dele, mas eu tenho que pensar igual, porque todo mundo ali pensa igual, tem que pensar igual. Para evitar problema, eu fico no meu quarto. Então, ficando já, mais uma vez, vamos finalizando, indo para o final, eu penso que assim, nós temos que resgatar esses adolescentes, nós temos que nos aproximar desses adolescentes, nós temos que acolher esses adolescentes, nós temos que dar colo a esses adolescentes, porque se nós não fizermos isso, os influencers da vida que tem por aí vão fazer. Os influencers, né, na verdade, eles vão adotar os nossos filhos, os nossos adolescentes. Grave o nome, Andrew Tate, o cara perigosíssimo que tem nas redes sociais. Tem mais de 10 milhões de seguidores. O grande público dele, adolescentes. Faz cada barbaridade, cada absurdo que ele coloca como correto, como certo, que está respondendo processo, chegou a ser preso e tudo mais, né? Caminhar junto com seus filhos, caminhar junto com os adolescentes, me parece que é o remédio, digamos assim, para evitar um monte de problemas no futuro. Um monte. Vamos deixar um pouco de lado essa questão. Aqui é minha casa, aqui quem manda sou eu. Você divide a casa com mais pessoas. Você não vai conseguir colocar esse autoritarismo dessa maneira. Divida para conquistar. Conquistar respeito, conquistar amor, conquistar carinho da sua família, dos seus filhos. Tá certo? Gente, então vamos ficar por aqui, batendo já em 20 minutos. Não queria tanto, mas eu me empolgo a falar. Quem me conhece sabe. Conversinha, né? Até nosso próximo vídeo, então. Espero que tenham gostado. Forte abraço para vocês e vamos à luta.